Oi! Hoje nós vamos continuar falando dos materiais didáticos dos nossos bebês aqui do Estrelas. E esse material aqui são dos bebês de 3 anos. Então, vamos lá, você que tem uma criança que vai para o Maternal 2. E a grande novidade do ano de 2025 é o nosso material didático do Etapa. E aí, já mostrando, né, rapidamente como esse material funciona, ele é fragmentado em volumes, né, 8 volumes, na verdade, e cada volume dura em média de 4 semanas, né, para ser totalmente utilizado. O material ele é em prancha, que é, vamos dizer assim, que o melhor formato de material didático para que a criança trabalhe a parte mesmo da pintura, da escrita, né, na parte do papel. E ele é um material que ele não trabalha somente uma disciplina numa mesma atividade. Então, por exemplo, o palhaço e a cor amarela trabalhando artes e o eixo das descobertas. Já esse material, já Ana e João tá trabalhando interação e atitudes. E se nós formos, vamos dizer assim, resumidamente, né? Claro que arte é arte, mas descobertas, interação, atitudes, matemática, natureza e sociedade, são conteúdos dentro da educação infantil que depois, né, vão aflorar, digamos assim, né, cognitivamente a criança para aquelas disciplinas que nós já conhecemos, como língua portuguesa, matemática, lá, né, para o ensino fundamental. E é super importante você entender que quando terminar o trabalho com um material completo, né, com todas as pranchas, aí o que que vai acontecer? Você vai levar esse material para casa, essa pasta para casa, e nós vamos usar a próxima, e a próxima, e a próxima, até chegar no último volume, que é o volume 8, que não está aqui porque ele é de novembro, então ele não vai chegar ainda para nós esse ano. Então, esse aqui é o nosso material didático que vai, então, dar ali o direcionamento do que vai ser trabalhado na sala de aula em termos de conteúdos didáticos. E ainda dentro desse trabalho de conteúdos didáticos, nós temos a nossa apostila Aprendendo a Brilhar. E vamos dizer que ela ensina mesmo, né, a criança a brilhar. Só para você ter uma ideia que essa apostila ela é nossa, confeccionada por nós, mas ela tem a ficha catalográfica dela porque ela foi autenticamente patenteada. Então ela é um material original, tá? Não é plágio, não é cópia de nada, é totalmente personalizado com todas as nossas logos, todas as ilustrações são originais. E o legal é que você consegue ver por aqui, já que aqui é muito interdisciplinar, aqui como é só linguagem, matemática separado, você consegue saber o que a criança está trabalhando em termos de letras, por exemplo, na sequência do que ela está trabalhando. Então, que ela está conhecendo a vogal A, através de que ela vai enfeitar aqui, né? Então, depois ela vai cobrir, e ela vai identificar a vogal A em palavras, depois ela vai tentar fazer a escrita da vogal A, cobrir a vogal A minúscula, olha que legal. Depois vai trabalhar a vogal A maiúscula, ou seja, ela vai evoluindo. Apesar de ser um bebê, ela tem condições de aprender muitas coisas, digamos assim, né? E não deixar para quando ela tiver 4, 5 anos para ela aprender o que é uma vogal, né? Então, a criança realmente, nessa fase, né, de 3 anos, ela vai ter o ano todinho para aprender as vogais. E isso é super legal, porque não vai ficar puxado para ela e ao mesmo tempo ela já vai estar aprendendo, né, conteúdos de língua portuguesa e matemática. E agora eu vou apresentar o nosso material bilíngue, que é justamente do Maternal 2, e também ele tem um formato, né, são 2 livros, é o Blue e o Yellow. Tem esse nosso personagem aqui, inclusive, esse puppet, ele está na sala de aula, as crianças manuseiam ele e ele é super interativo juntamente com as crianças adoram esse mascote que fica o ano todo com ela. E claro que se eu abrir o livro, você vai ver várias ilustrações e mais ilustrações e mais ilustrações. Porque, na verdade, né, uma criança de 3 anos
na formação bilíngue dela, o ideal é que ela vá aprendendo a se comunicar. Ou seja, ela está com 3 anos, então ela está aprendendo a se comunicar em português. Ela está ainda formando o vocabulário de português básico para ela se comunicar com as outras pessoas. Só que a mesma coisa vai acontecer com a língua inglesa, porque ela vai ser bilíngue, vai falar 2 línguas. E olha só que interessante, qual é a grande vantagem de uma criança com 3 anos começar, ou com 2 anos começar, já a ter um ensino bilíngue. Ela vai ter todo o aparelho vocal dela de forma natural, né, adaptado para a língua inglesa e para a língua portuguesa. Vou só dar um exemplo que você com certeza já se deparou com isso. Com pessoas, por exemplo, americanas ou ingleses, que sabem falar português, mas que continuam falando com sotaque, né? Ou seja, não consegue pronunciar as palavras em português como eu e você conseguem pronunciar. Então, no ensino bilíngue, a formação bilíngue, ela vai, assim, ser o diferencial, né, na pronúncia de um jovem que fala inglês, por exemplo, que ele começou a falar junto com a língua portuguesa, ele começou a aprender também a língua inglesa. E essa parte do livro, nessa faixa etária, é para registro, ou seja, a aula toda é oral, dinâmica, e é no final, digamos assim, que a criança vem e faz aquele registro do livro. Então, bilíngue não é só isso, mas vamos parar por aqui. E, finalmente, nosso maravilhoso material influência também de ensino religioso para as crianças de 3 anos, que vem abordando aqui temas como, por exemplo, como você pode ver aqui, Deus criou. Então, vem falando sobre o que Deus criou, como Deus criou, né? O que mais a criança gosta, porque é claro que não é só para ensinar o quê, mas é para dar significado à vida da própria criança. Então, tudo Deus criou, mas o que que ela mais gosta? Então, ela vai se expressar aqui. O que que ela faz de dia? O que que ela faz de noite? Já que Deus criou dia e a noite. Então, todo esse material de ensino religioso que é feito para a escola, ele é um material realmente didático e que vem dando uma base cristã, né? Do que é o certo, o errado, o que é verdade, o que não é verdade, né? Como a criança deve se comportar, como ela deve tratar os pais. Gente, isso está muito perdido hoje em dia, não é verdade? Então é super importante que essa educação, né? Claro que tem que ser primeiro com a família, ela seja dada continuidade na escola. E é isso por hoje. Espero que você tenha aprendido um pouco, gostado, né? Se inteirado, mande as suas dúvidas, tá bom? Senão, se eu fosse falar tudo, ia passar mais de 1 hora aqui falando sobre o material didático. Então, é um resumo, porque você vai colocar sua dúvida aí, tá bom? E esse vídeo, ele vai estar completo no YouTube, tá? E também no TikTok e no Instagram. É uma palhinha para você poder clicar lá e depois acessar o vídeo completo no YouTube, tá bom? Vou esperar aí os seus comentários.